ver a hora, né? Porque ninguém me falou a hora. Amém. Vamos ler. Eu vou ler a versão NVT, para quem quiser acompanhar a mesma. Diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Vamos ler o versículo 3. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Tenho certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhes demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar uma mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daquele que, por meio da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Amém? Amado Deus, Pai querido e soberano, eu te louvo, eu te engrandeço por essa manhã na tua presença, por essa oportunidade, ó Pai, de poder falar um pouco da tua palavra. Eu peço ao Senhor que ilumine os meus pensamentos acerca daquilo que o Senhor já revelou na sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Louvado seja Deus. Eu escolhi a carta aos Hebreus porque é algo que tem falado muito ao meu coração e por ter voltado a estudar e ter ingressado no curso de teologia, eu entendo que a cada dia, como cristã, eu devo persistir em aprender, persistir em entender mais da palavra do Senhor e amadurecer espiritualmente. Esse também é o meu desejo para essa congregação. A carta aos Hebreus fala sobre a excelência de Jesus, o Messias, e essa carta, ela é uma carta do Novo Testamento, que está no Novo Testamento, e ela aborda a superioridade de Cristo. Ela mostra a primazia da fé, e ela fala sobre Cristo que é superior ao homem, Cristo que é superior aos anjos, Cristo, o Filho de Deus. A autoria da carta aos Hebreus ela é incerta. Alguns dizem que pode ter sido escrito por Paulo ou por Barnabé, outros dizem que por Apolo, e nós ainda não temos certeza. Mas provavelmente foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Naquele contexto, os cristãos, ou aqueles que frequentavam a igreja do Senhor naquela época, eles estavam no pós-incêndio a Roma, e muitos estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo humilhados, muitos estavam perdendo as suas vidas. Naquele contexto, as pessoas estavam regredindo da sua fé, ou voltando atrás, voltando a praticar a sua fé de outrora, ou mesmo o judaísmo que conheciam antes. Era um tempo de perseguição. Era um tempo de desolação, onde pessoas estavam sendo destruídas.
Também era uma época onde o evangelho estava crescendo, estava sendo pregado. Mas as pessoas estavam voltando atrás. A carta aos Hebreus foi escrita para uma comunidade de cristãos hebreus que estavam enfrentando perseguições e eram tentados a voltar atrás. Culturalmente, no primeiro século, o cristianismo ele estava crescendo, crescendo, crescendo e cresceu até chegar até nós. E esses cristãos hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar atrás. O que havia no coração deles? Medo, insegurança, apostasia da fé. Muitos estavam voltando atrás por estarem ainda em uma fé não fortalecida. Por terem conhecido a Cristo, mas ainda não viver Cristo realmente. Assim como acontece com muitos de nós nos dias de hoje. A gente experimenta ali, mas não fica ali. E no seu capítulo de número 1, nós vemos sobre a revelação de quem Deus é. Deus traz a revelação, assim como ele trouxe no passado, através de Moisés e outros profetas, mas agora ele traz a revelação através de Cristo, o seu Filho, o Filho unigênito. Agora ele traz a revelação e a plenitude de quem Cristo é, Cristo que estava lá na fundação, também juntamente com Deus, por ser Deus Filho. E por isso, Cristo é superior a todas as coisas. Por isso, Cristo, ele veio seu sacrifício vivo, morreu por nós, e por isso nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo, ele é herdeiro sobre todas as coisas, porque o Pai o disse. O Pai nunca falou que outros eram o seu filho, mas ele mostrou o seu poder e a sua autoridade através de muitas vidas, como nós podemos ver na Bíblia. Mas quando foi Cristo, ele disse, este é o meu filho. Então nós devemos honrar e confiar na superioridade de Cristo, sabendo que ele é o Filho de Deus e que é ele que sustenta todas as coisas pelo seu poder e que ele é a expressão do seu louvor. A Bíblia nos diz que Cristo, ele era superior aos anjos e ele é superior a todos os apóstolos, a todos os profetas. Cristo é o Filho de Deus. E a sua divindade, ela é comprovada em toda a Bíblia. No capítulo 6, nós somos informados e empurrados a crer, a buscar crescimento, amadurecimento sobre quem Deus é e perseverar na nossa fé. Nós somos exortados a buscar maturidade. O autor, ele diz que nós não devemos ficar somente no básico do cristianismo, mas nós devemos buscar crescimento, entendimento. Não ficar somente nos princípios básicos da fé. E é isso que nós devemos fazer, entender o fundamento. Está afirmado no fundamento, que é Cristo. Mas, além de tudo, aprender de Cristo, andar com Cristo, é peripatético, é diário, é minuto a minuto andando com Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque temos que vencer o nosso pecado, temos que vencer a nossa carne, temos que vencer os maus pensamentos, temos que vencer as investidas do inimigo. Mas precisamos aperfeiçoar a nossa fé. Naquela época, aqueles homens, eles voltaram atrás e muitos deles voltaram atrás porque a sua fé ainda era rasa. Porque a fé, ela precisa ser alimentada. A fé, ela precisa ser construída diariamente, equipada. Não é somente dizer eu tenho fé. A gente precisa incentivar a nossa fé, a gente precisa aumentar, fazer ela crescer. E isso a gente só consegue fazer em Cristo. É Ele quem coloca a fé no nosso coração, é Ele quem nos dá entendimento, mas nós temos que buscar esse amadurecimento. A importância do crescimento espiritual. É necessário que os crentes permaneçam num estado sempre de crescimento. Não naquele estado infantil,
lá do comecinho, né, que a gente começa a ouvir a palavra e aí vai sendo dado para a gente aquele alimento, né, com cuidado, aquele alimento preparado, escolhido a dedo, porque a gente não está preparado ainda para receber um alimento mais fortificado, e aí a gente recebe aquele leitinho, né, igual o bebê, igual a fórmula que o Asaf estava bebendo agora. Não, nós temos que tomar um alimento maior e melhor a cada dia. Nós temos que procurar aprender e nos alimentar da palavra que é Cristo. Buscar um entendimento mais profundo de quem Cristo é. A carta aos Hebreus também nos adverte sobre a queda. Nos adverte e nos diz que é impossibilitado a nós a renovação. O que é isso? Obrigada. A impossibilidade de renovação é a gravidade que existe quando nós rejeitamos ao Espírito Santo. Quando nós rejeitamos Cristo, verdadeiramente. Não é uma coisa de boca para fora, mas é rejeitar verdadeiramente, sabendo quem Ele é, tendo consciência dos nossos atos, tendo consciência do que Ele fez, de quem Ele é, ainda assim voltar atrás. Para esses é impossível voltar a crer, porque eles já determinaram que não querem. É diferente quando você quer aprender. É diferente quando você está com o coração aberto. E por isso eu digo a você que está aqui hoje, abra o seu coração para entender mais de Cristo. Peça a Ele para renovar a nossa mente, para renovar a sua mente, para que você tenha sede de aprender mais de Cristo. Para que você não venha apostatar da fé. Por causa de A, de B, de C, por causa das circunstâncias, porque as circunstâncias elas vão ocorrer. Os problemas vão acontecer. A perseguição virá. Mas você precisa estar intacto, preenchido em Cristo. Eu escolhi falar para dois grupos de pessoas. Os crentes verdadeiros, aquele que verdadeiramente é salvo em Deus, porque é Deus quem salva, nós não conseguimos nos salvar. E aquele povo que diz que é crente, que parece crente, que vai à igreja, que cultua, mas que o coração ainda não é totalmente do Senhor. Para esse grupo, eles já experimentaram as coisas que o Senhor faz. Eles já obtiveram bênçãos de Deus. Eles veem os milagres acontecendo. Muitas vezes foram curados, porque o Espírito Santo age em nós e em todos. Mas, muitas vezes, esses ainda não se converteram. O processo de conversão ele é diário, como eu disse. Mas, nós, quando estamos convertidos em Cristo, é diferente. O viver, o agir, e não depende de nós a salvação. Mas aqueles que ainda não se converteram, ainda estão lutando contra o que é ensinado, o que é pregado, o que é falado acerca do Evangelho, sobre aquilo que quem Cristo é e aquilo que Ele determinou. Para esses, é muito mais fácil voltar atrás, porque eles participaram, mas eles voltam atrás das suas condutas. Eles negam a Cristo. E era isso que estava acontecendo com os judeus. Na sexta-feira, nós estávamos no PG. Eu estava no Jardim dos Francos. E ali foi falado sobre os 12 espias. A Yasmin contextualizou ali. A pastora Meire falou acerca disso. E a gente falou um pouquinho sobre os 12 espias. E eu acho que todo mundo aqui conhece a história, eu já ouvi falar sobre os 12 espias, que foram enviados para ver a terra de Canaã, né? A terra que Deus tinha prometido, que manaria leite e mel, e eles foram enviados ali para conhecer. Mas nós também sabemos que daqueles 12, somente 2 voltaram confiando naquilo que Deus tinha dito. O que Deus tinha dito? A terra é de vocês. Vocês vão conquistar essa terra, vocês vão viver nessa terra. 10 voltaram tendo visto todas as maravilhas que Deus tinha feito ali. Vendo todas as maravilhas que Deus tinha criado. Mas eles voltaram não confiando que aquela terra era deles. Não confiando naquilo que Deus tinha prometido.
Eles viram? Sim, viram os cachos de uvas enormes, que precisavam de 2 pessoas ao menos para carregar. Viram que era grande o que Deus tinha oferecido, que era maravilhoso o que Deus estava fazendo. Aquele povo já tinha saído do Egito, aquele povo estava andando, sendo todos os dias cuidado por Deus. Mas ainda não confiavam plenamente em Deus. Ainda o coração estava endurecido. Ainda faltava converter. E aí vem aqueles 2 e falam, eu confio, a terra é boa, a terra verdadeiramente mana leite e mel, a terra é próspera, Deus nos deu essa terra e nós vamos alcançá-la. Então, com base nesse texto, nós vemos que é possível alguém que experimentou quem Deus é, que conheceu os fundamentos de Cristo, que viveu na igreja, que veio aqui, congregou, cultuou, voltar atrás e rejeitar a Jesus. Infelizmente é possível. Essa palavra, esse trecho, ele é debatido sobre a salvação em muitos lugares. E enfatiza o risco que nós temos enquanto estamos caminhando com Cristo. O risco que nós corremos todos os dias de voltar atrás. Mas eu não quero focar nisso, eu quero que você pense que o intuito dessa pregação é que você busque o amadurecimento em quem Deus é. Em Cristo Jesus. Porque se você buscar o amadurecimento na hora da adversidade, você não vai voltar atrás. Se você buscar o amadurecimento da sua fé em Cristo na hora da enfermidade, você não vai voltar atrás. Você não vai deixar de servir a Deus, de cultuar a Deus, porque você perdeu um ente querido. Você não vai deixar de cultuar a Deus porque você perdeu o seu emprego. Você não vai deixar de servir a Deus porque não alcançou o seu sonho terreno. Nem porque o seu marido te deixou. Nem porque o pastor não te deu bom dia. Se você buscar amadurecimento em Deus, todas essas coisas você vai conseguir lidar. Glória a Deus. Deixa eu ver a hora, né? Antes que alguém grite amém. Glória a Deus. Essa carta também nos fala acerca da promessa de Deus. Aquela promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Aquela promessa que é feita e que até hoje nós andamos por ela. Essa promessa sobre fé, sobre a esperança. E o autor, ele, apesar de todas as advertências que a carta traz, ele nos diz para que nós tenhamos esperança. Para que nós perseveremos na fé. Qual que é a relevância disso? Essa carta aos Hebreus, ela é uma fonte de encorajamento. Ela foi para os crentes lá atrás, que estavam passando por dificuldades, que estavam apostatando da fé. Ela foi para os crentes que lá atrás, eles estavam firmes em Cristo, já convertidos. E ela é uma fonte de encorajamento para mim e para você hoje, que estamos aqui. E que muitas vezes queremos menear na nossa fé. E que muitas das vezes queremos cultuar, mas não congregar. Mas que muitas das vezes vem ao culto, mas não quer compromisso. Eu não estou dizendo isso para julgar vocês. Eu fiquei anos da minha vida que eu gostava de ir à igreja, gostava de ir nas festas, participar dos aniversários da igreja, gostava de ir levar os meus filhos, mas eu não queria dizer, sou cristã. Eu queria participar dos acontecimentos, mas eu não queria um compromisso de abdicar de outras coisas. E se você me perguntar hoje se essas coisas eram importantes, não eram. Tinha nada. Não tinha nada que eu fizesse que dissesse assim, nossa, mas eu vou ter que abrir mão de tal coisa. Não existia. Mas existia uma crença boba, tola, que eu achava que se eu virar crente, se eu me converter, né? Como eu pensava antigamente, nossa, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Abrir mão de nada. Para os cristãos de hoje, a relevância dessa carta é reconhecer e afirmar a soberania de Cristo. Em todas as áreas da nossa vida, especialmente nas dificuldades. Quem é você na hora da tribulação?
Quem é você na hora da dificuldade? Você é como aqueles 2 que voltaram confiando naquilo que Deus tinha falado? Ou você é como aqueles 10 que viram, mas não acreditaram, desacreditaram do que Deus podia fazer? Quem é você hoje na hora da tribulação? Quando é você hoje, quando alguém olha para você e fala, mas você não é cristão? Quem é você hoje na hora de tomar uma atitude? Na hora de engolir seco e fechar a boca? O chamado dessa carta é a confiança na superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Não é mais tempo de nós voltarmos às tradições antigas. Não é tempo de nós voltarmos às antigas práticas religiosas. E eu sei que muitas vezes a gente pensa em fazer isso. Mas se você ainda tem esse pensamento, peça para Deus a te ajudar a manter a tua fé firme nele. Infelizmente, alguns apostatam da fé. E é muito triste quando a gente vê alguém que andou com a gente, que caminhou com a gente, que adorou a Deus com a gente, voltando para trás, negando quem Cristo é, ou às vezes não nega exatamente quem Cristo é, mas abre espaço para outros ídolos, para outros deuses, que nós sabemos que não são deuses que realmente fazem nada, porque eles nada podem fazer. Sabemos que o único Deus, que é soberano, que faz tudo acima de todas as coisas, está acima de tudo e de todos, é o nosso Deus. Mas nós temos que orar por essas pessoas. Orar e confiar para que elas sejam iluminadas por Deus novamente. E que se ainda houver para elas a oportunidade, elas reconheçam essa oportunidade e voltem a Jesus. A carta aos Hebreus, ela nos traz observações acerca da palavra de Deus. Aconselhamentos aos crentes, ensinamentos. Nós não estamos sofrendo a mesma perseguição que os judeus sofriam naquela época. Mas eu tenho certeza que na sua vida diária você encontra perseguições. Não apostate da sua fé. Eu tenho certeza que na sua vida diária você muitas vezes se sente sem forças para lutar contra as situações que acontecem. Mas não volte atrás na sua fé. Como dizem por aí, se é difícil com Deus, imagina sem Ele. Se com Jesus ainda é difícil, imagina sem Ele. Na verdade, é que para vencer os desafios, nós temos que lutar contra a nossa carne. Nós temos que lutar contra o pecado que quer habitar em nós. Que reluta em ficar na nossa vida. A importância dessa carta é dizer, olhem para Jesus, que veio, que sofreu, que morreu, que ressuscitou, que está ao lado do Pai e que voltará para nos buscar. Olhem para Jesus no momento de dificuldade. Olhe para Jesus no momento de situações adversas. Olhe para Jesus no momento em que a tribulação bater a sua porta, em que a dor assolar o seu coração. Olhem para Jesus, porque Ele é o Messias. Jesus, Ele é o centro da adoração. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é Deus. Essa carta também, ela é um chamamento. Nós cristãos somos chamados a buscar no nosso relacionamento com Cristo, a buscar amadurecimento, a buscar fortalecimento profundo com Deus. E ela também nos ensina a não desanimar nas dificuldades. Como é que vocês estão aí? Estão firmes? Glória a Deus, eu creio que vocês estão firmes. Ela também enfatiza a supremacia de Cristo. Ela nos diz que nós devemos conhecer a Deus, conhecer Jesus. E como foi dito aqui no início, para nós conhecermos Ele, é preciso que Ele queira se fazer conhecido a nós. Então, se você está aqui hoje, Ele está se fazendo conhecido de você. Busque conhecê-lo. Busque segui-lo, vivê-lo. Não podemos esquecer da excelência de quem Ele é. E não devemos ficar comparando
com outros deuses ou com outras pessoas, se não for para acrescimento, para acrescentamento de quem ele é. Porque podem existir muitos deuses por aí, mas o único Criador e o único Salvador é Jesus Cristo, nosso Deus. Eu quero convidar vocês a refletirem sobre essa palavra. Quero que vocês se coloquem de pé. E que vocês reflitam um pouquinho como está a sua vida com Cristo. O que vocês têm feito para amadurecer na fé? O que é que vocês têm feito na sua vida diária? Tem conseguido ler a palavra de Deus? Tem conseguido orar? Tem alimentado a sua fé? Tem ouvido canções que falem sobre a supremacia de Deus? Que adorem somente a Ele? Como é que você alimenta a sua fé? Porque a nossa carne a gente alimenta com comida, com bebida que a gente gosta, não é? A gente alimenta com tantas coisas que a gente gosta e tem muitos alimentos por aí. Mas como é que você alimenta a sua fé? Feche os teus olhos e reflita um pouquinho sobre isso. Você tem um minutinho aí para pensar como é que você tem alimentado a fé. Glória a Deus. Senhor, eu oro, Pai, por cada vida. Eu oro, Senhor amado, por cada um de nós. E eu peço ao Senhor que nos ajude nessa empreitada de amadurecer contigo. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude e nos acrescente a fé. Que o Senhor nos faça compreender e entender que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Que existiram muitos profetas na história, que existiram muitos homens de Deus, mas, Senhor, nenhum deles morreu para nos dar a salvação, a não ser Cristo. Cristo, Ele veio, Ele experimentou as nossas dores, Ele deixou ali a sua honra, a sua glória para vir aqui, como um homem, sofrer as dores que nós sofremos. Entender do nosso cotidiano, entender as nossas limitações. Ah, Senhor, acrescenta-nos a fé, para que nós não olhemos para as dificuldades, mas nós olhemos para Jesus, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Estejamos seguros nele, guardados nele, sabendo que ele é o único que nos deu a salvação. Que nós não nos esqueçamos de quem ele é. E que todos os dias nós possamos voltar a ele. No final do nosso dia, nós devemos parar e orar: Senhor, no dia de hoje, se algo me levou para longe de ti, Senhor, eu estou aqui. Não permita, Senhor, que eu me afaste tão longe a qual eu não possa voltar. Se você quer estar aos pés do Senhor, fale com Ele. Entregue a Ele os seus problemas, as suas dificuldades, as situações adversas. Entregue a Ele os seus cuidados, sabendo que Ele pode todas as coisas e que tudo você vai conseguir passar com Ele. E que Ele é o único que pode te salvar, Ele é o único que pode te libertar, Ele é o único que pode te acrescentar a fé. E Ele é o único que morreu para dar a vida a você. Amém? Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.